próximo de ser denunciado pela PGR. O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL foi hoje ao Senado, nesta terça-feira, e disse que está tranquilo com a ação, apesar da defesa, segundo ele, não ter tido acesso aos autos. Ele disse ainda que a chamada PEC da anistia é a prioridade e que já tem votos na Câmara para que ela seja aprovada. Sobre a lei da ficha limpa, Bolsonaro disse acreditar que ela só foi criada para perseguir a direita brasileira. E a gente tem outros detalhes, né, sobre essa ida do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Senado, e a gente vai acionar nesse momento a nossa repórter na capital federal, Ana Paula Ramos. Ô, Ana, o que você pode contar para a gente, né, sobre a movimentação que ocorreu por conta da ida do ex-presidente Jair Bolsonaro a Brasília e ao Senado? Conta para a gente. Boa noite, Adriana. Boa noite, Ibrahim, Larissa. Uma ótima noite para todos que nos acompanham. É isso aí, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que está tranquilo diante da possibilidade de ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República no inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado. Ele e outras 39 pessoas da cúpula militar e do alto escalão do seu governo foram indiciadas pela Polícia Federal por uma suposta trama golpista para impedir a posse do presidente Lula em 2023. Bolsonaro esteve no Senado nesta terça-feira, onde participou de um almoço com senadores da oposição, e ele disse, em seguida ele falou com a imprensa e disse que já tem os votos necessários para poder aprovar o PL da anistia, que vai anular a pena dos condenados pelos ataques do 8 de janeiro de 2023. Essa matéria já tramita na Câmara, está na Comissão de Constituição e Justiça, mas Bolsonaro negou que tenha pedido ao presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, que coloque essa matéria em votação. Bolsonaro comentou também sobre a lei da ficha limpa. Ele apoia um projeto que reduz de 8 para 2 anos o prazo de inelegibilidade de políticos condenados pela lei da ficha limpa, o que já poderia beneficiá-lo agora em 2026. Bolsonaro, como vocês já disseram, disse que essa lei serve para perseguir a direita e para beneficiar a esquerda. E ele questionou também algumas condenações que ele teve na Justiça Eleitoral. Volto com vocês. Muito obrigado, Ana Paula, pelas informações. Então a gente agora vai trazer mais detidamente como foram essas declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro no momento que se desenha como crítico para ele, dada a proximidade e os ventos que estão soprando da capital federal sobre a possibilidade de que ele possa ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Então, algumas dessas declarações a gente vai trazer agora. Primeira delas, em que ele disse sobre 2 assuntos: o inquérito da Polícia Federal sobre o 8 de janeiro e a chamada PEC da anistia. Espero que agora possa ter acesso aos autos. Você já viu a minúcia de golpe, por acaso? Você já viu a minúcia de golpe? Não viu, eu também não vi. Você já viu a delação do Cid? Você não viu, também não vi. Eu estou aguardando. Olha, a frase mais emblemática, de uns 30 dias mais ou menos. Um amigo que eu deixei em Israel ligou para mim e falou o seguinte: que golpe é esse que o Mossad não estava sabendo? Eu acho que resume tudo o que está acontecendo. O senhor está tranquilo? Olha para minha cara, o que tu acha? Eu não tenho nenhuma preocupação com as acusações, zero. A prioridade para mim é a anistia. Para essas pessoas que estão presas, inocentes, cada segundo é uma eternidade. Temos conversado, há 10 dias eu conversei com o Kassab, conversa reservada, ele falou já em parte o que aconteceu. Hoje, o que eu sinto conversando com parlamentares como o do PSD, a maioria votariam favorável. Eu acho que na Câmara já tem quórum para aprovar a anistia. Então, o Hugo Mota tem dado declarações, recebeu aquela senhora com 6 filhos, o mais velho de 10, o mais jovem de 10 meses, cujo marido condenado a 14 anos está foragido, talvez esteja na Argentina. Isso eu te pergunto, essa punição é justa? Essa dosimetria é justa? 14, 17 anos de cadeia? Aquela senhora do batom, com 17 anos de cadeia, com 2 filhos pequenos, é justo isso? A intenção dela é dar um golpe de Estado? Alguém estava armado ali para mudar o Estado Democrático de Direito? Não. Eu pergunto para você, se eu estivesse aqui dia 8 de janeiro, onde você acha que eu estaria agora? O ex-presidente também avaliou que as mudanças na lei da ficha limpa precisam amadurecer mais um pouco para serem votadas e afirmou que a lei é uma forma de perseguição à direita brasileira. Por que eu estou inelegível pela Justiça Eleitoral? Por ter se reunido com embaixadores? Eu não me reuni com traficantes do Morro do Alemão, igual o Lula fez lá atrás. A outra, porque discursou no 7 de setembro, eu usei os meios do 7 de setembro para
angariar, falar para eleitores, acabou o desfile, entreguei a faixa e fui para o carro de som do Ciro Malafaia e falei com o povo. Isso é motivo de inelegibilidade ou eles querem negar a democracia, me proibir de disputar a eleição? Estão com medo do quê? A pesquisa hoje já me dá 5% na frente do 9 dedos. Dá, inclusive, a dona Michele na frente dele. É sinal que ele está derretendo, é incompetente. O povo está sofrendo, está vendo que tem que mudar. Trocaram, o TSE trocou e o povo está vendo que não deu certo. A lei da ficha limpa está sendo usada para beneficiar a esquerda e perseguir a direita. Olha, a Dilma foi caçada aqui, acharam uma gambiarra, tornaram elegível. O Lula tiraram da cadeia ele, anularam os 3 processos, que tinha 2 já se tornariam inelegíveis, e foi disputar a eleição. Olha, Sérgio Cabral está elegível. O que eles fizeram, o que eu fiz? Justifica me tornar elegível porque me reuni com embaixadores. 2 meses antes, o Fachin se reuniu com embaixadores. E essa política é privativa do presidente da República. É negar a democracia, não deixar o disputar. Vamos voltar a algumas casas aqui. Quero trazer, claro, para essa conversa a Adriana Ferreira e a Larissa Arantes, diretamente da capital federal, porque aí o presidente Bolsonaro tem já conhecida e notoriamente essa capacidade de misturar coisas como se elas fossem absolutamente equivalentes, embananar o debate público para parecer que tudo é uma grande perseguição, ou contra ele, ou agora, como está sendo dito sobre os casos mais recentes da ficha limpa, contra a direita brasileira como um todo. Sim, de uma lei gestada lá em 2010, quando a base e o governo não tinham nada a ver com essa história. Pelo contrário, estavam preocupados com ela. Calma, mas vamos chegar lá até essa conversa. Então, primeiro quero de você, Adriana, e de você, Larissa, uma avaliação sobre a primeira questão mencionada pelo ex-presidente. Ele se diz tranquilo e calmo a respeito da PEC da anistia. Estamos diante, na avaliação de vocês, de fato, de uma evolução no Congresso Nacional, somando as posições dadas por Hugo Motta neste tema até agora, a posição de Davi Alcolumbre, bastante dúbia quanto a este tema, e tudo aquilo que foi discutido desde a nova presidência do Congresso Nacional ter assumido, né, pouco menos de 2 semanas, de fato vocês veem alguma evolução nesta pauta, como quer dizer o ex-presidente Jair Bolsonaro, que a Câmara já parece que tem votos e no Senado a coisa está andando pela mesma condução? Larissa Arantes. Guilherme, o que a gente tem na fala do ex-presidente Jair Bolsonaro é uma das estratégias que também ele lança mão, que é justamente pressionar. Então, quando ele diz que parece que na Câmara já tem o número de votos suficientes para que a PEC possa andar, é uma forma, inclusive, disso virar aquele recorte para as redes sociais, isso ir se propagando e, ao mesmo tempo que serve de reforço de uma mensagem em relação à proposta em si, para quem recebe aquilo ali no celular e ainda não sabe do que se trata, já vai formando a sua opinião ali também, porque nessa questão, essa é uma das propostas em que a pressão popular, né, a opinião pública, ela pesa muito, ela pesa demais. Então, assim, logo quando começaram ali as articulações para a definição de apoio em torno de Hugo Motta, o novo presidente da Câmara, a oposição dizia que essa questão da proposta que anistia os envolvidos nos atos de 8 de janeiro, ela foi colocada ali como uma das moedas de negociação para que a oposição seguisse apoiando Hugo Motta. Mas o presidente da Câmara vai querer iniciar a sua gestão com uma pauta tão polêmica como essa, tendo em vista que existem outras pautas, principalmente aquelas voltadas para a economia, que podem fomentar um debate mais embasado e servir também de legado, digamos assim, para o novo presidente da Câmara daqui a uns anos, ele vai comprar essa briga, que é muito grande, agora, no início do mandato, aliás, da gestão dele à frente, no comando da Câmara. E outra coisa, aí fica também a outra pergunta para o outro lado, né? Ele vai suportar a pressão que vai só aumentar a partir de agora para que essa proposta caminhe lá no Congresso? Enfim, é uma forma também de o Congresso medir forças com o Supremo Tribunal Federal. Então, é uma pressão também que não agrada apenas a oposição, mas também outras bancadas ali que não necessariamente se dizem contra o governo, porque a questão do STF é algo que,
incomoda a diversas bancadas, né, a diversas lideranças, a diversos partidos. Então, também, eu penso, Guilherme e Adriana, que são tantas variáveis e possibilidades dentro dessa discussão que a gente vai precisar aguardar o início de fato dos trabalhos no Congresso, e aí vamos colocar, né, aquele clichê do depois do Carnaval, para entender se o presidente da Câmara, Hugo Mota, vai comprar essa briga e já vai comprar essa briga agora. Adriana, você vê de que maneira este cenário, o ex-presidente tem algum indicativo fático de que, pela declaração de Hugo Mota, repito, pela posição de Davi Alcolumbre, por outros movimentos que têm sido feitos, como, por exemplo, ninguém estava discutindo mudança na PEC da ficha limpa. De repente ela surgiu no cenário por um deputado do Rio Grande do Sul, dizendo, opa, agora temos que discutir esse assunto aqui porque entrou na conversa. Você vê condições objetivas de que isso que esteja afirmando o ex-presidente da República seja de fato o clima que está pelo Congresso Nacional? Guilherme, não sei se bem é o clima não, porque o que a gente já viu é que o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele é muito de conversar, pelo menos é o que demonstrou, né, o que tem reafirmado em alguns momentos, de que tudo vai ser decidido em consenso. Então, eu não espero nenhuma decisão mais arbitrária, até para colocar em votação, como disse a Larissa, comprar a briga, né, de um projeto tão polêmico nesse momento. Agora, em relação aos votos, né, se há votos para votar esse projeto na Câmara, aí é a conta do ex-presidente. E ele está no papel dele, né? Está num momento difícil, porque está prestes aí a sair a decisão da Procuradoria-Geral da República. O Paulo Gonet, que estava hoje reunido, né, junto com ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula, numa recepção, né, ao presidente de Portugal, então, e com a denúncia praticamente finalizada, então algo que pode sair também a qualquer momento. Então, de certa forma, pressionado por tudo isso, Bolsonaro está no papel de dizer, né, sobre a PEC da anistia, porque, de certa forma, o beneficiaria lá na frente. Então, claro, que deveria ser, né, uma das prioridades, mas não acredito que seja em prol de todas as pessoas que estão condenadas, ou não vou entrar aqui no mérito de doses em relação à pena, né, mas enfim, acredito que é muito em relação à situação mais delicada em que ele se encontra. Então, esse é o meu posicionamento. Está num momento difícil, está num momento delicado, foi ao Senado hoje, é aquela história, né, foi ao Senado, mas tem alguma coisa aí, não é só discutir pauta. Com certeza deve, de certa forma, a presença dele pressiona, de certa forma, essas decisões todas que estão para sair. Eu estou aqui na linha daqueles que acham que o movimento feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro hoje pode ser classificado na mesma proporção que foi em alguns outros momentos, como a ideia da bravata para demonstrar força no momento de fraqueza. O ex-presidente saiu com um arsenal hoje de coisas a serem apresentadas, né? Olha, a PEC está andando muito bem. Eu não estou preocupado com absolutamente nada. Mas, bom, repito, onde estava a discussão sobre PEC da ficha limpa há pouco tempo? Estava desaparecida do Congresso Nacional. Não tinha ninguém querendo tratar sobre esse assunto. Porque é uma pauta absolutamente consolidada. Daqui a pouco eu quero pedir mais também considerações de vocês a respeito desse tema. O presidente fez questão de dizer, saiu uma pesquisa hoje aí que está me colocando podendo vencer o ex-presidente Lula, até fazendo ali uma menção jocosa ao fato do ex-presidente ter perdido um dedo num acidente, quando trabalhou no interior de São Paulo. Até a Michelle Bolsonaro também está nessa. Então, eu tenho muita impressão de que ele bolou exatamente esse momento, e não se faz, né, nada para um político tradicional, experiente, cercado de gente que já esteve dentro do grande poder brasileiro, dentro do executivo, sem que algumas dessas coisas sejam contadas para aparecer no debate público de uma maneira que eles gostariam. Então acho que esse ponto me indica que, assim como aconteceu em outras vezes, de dizer, vocês vão lembrar, tá? Tem um vídeo famosíssimo do ex-presidente, quando apareceram alguns dos primeiros casos em que o presidente sugeriu-se que podia haver casos de corrupção, como o das joias e outros. Tem lá um vídeo que ele aparece dentro de um hotel, acho que numa viagem internacional, dizendo, acabou, pontinhos. Agora não mais. Em outro momento, disse também lá na Avenida Paulista, não vou obedecer mais decisão nenhuma do Supremo Tribunal Federal. Eu me recordo de todos esses momentos serem momentos exatamente onde o presidente estava diante de um cenário de fraqueza naquele momento. Não acho, evidentemente, que tenha sido à toa
Uma outra questão que foi perguntada pelos repórteres no dia de hoje, durante esta entrevista concedida pelo ex-presidente no Senado Federal, sobre a visita que ele fez a Gilberto Kassab, do PSD, presidente nacional da legenda, de quem Bolsonaro, o ex-presidente da República, não era um amigo, tá? Tá cheio de vídeo dizendo aí, por aí, que o ex-presidente dizia que Kassab era daquela laia de políticos, que todo mundo sabe quem é. Etc. Nunca foi um aliado de primeira hora e alguém por quem Bolsonaro tivesse algum grande apreço por esta figura. Então, eu estou usando a métrica dos outros momentos políticos de Jair Bolsonaro na presidência da República e depois, para olhar para esse movimento. Tem uma questão que me chamou a atenção na fala do ex-presidente, que é dizer: não vi até agora nada do inquérito, não estou sabendo o que aconteceu nos autos do processo, etc. E não sei o que o Mauro Cid disse nessa conversa. Pois bem, a não ser que a defesa do ex-presidente não tenha quisto prestar atenção nas mais de 880, para ser preciso, 884 páginas da denúncia que foi feita contra ele e mais de outras 30 pessoas, e que há a apreensão de um notebook que ficava com a presidência da República com o coronel Mauro Cid, que era até então ajudante de ordens e braço direito do ex-presidente, e que lá tem um documento que se chama desta maneira, RAF/LAF. Vou explicar rapidamente. RAF, segundo um glossário do Exército Brasileiro, é o seguinte: Rede de Auxílio à Fuga e Evasão. E LAF é Linha de Auxílio à Fuga e Evasão. A Polícia Federal diz no seu relatório que esse era um plano com 3 cenários. No caso do STF interferir no Poder Executivo, se o resultado das eleições brasileiras não fosse uma vitória de Bolsonaro. No caso do Supremo Tribunal Federal, caçar a chapa para 2022, ou seja, houvesse alguma ação eleitoral prévia em função dos mandos e desmandos feitos pelo ex-presidente. E na possibilidade do STF barrar uma PEC aprovada pelo Congresso pelo voto impresso. Então, não é preciso, neste exato momento, saber que o inquérito do coronel Mauro Cid, ele fica em sigilo porque há ainda pessoas sendo investigadas. A investigação não se encerrou. Então o inquérito não há nenhuma obrigação de que ele esteja disponível para todo mundo, né? A defesa também, se estiver com algo que possa produzir provas contra si mesmo ou interferir em qualquer coisa na operação ou nas investigações, ela também não terá direito a isto, sob pena de o sigilo da delação ser comprometido. Então não é porque a defesa do ex-presidente diz não posso, não tive, não sei exatamente o que contém. Isso é uma estratégia que você tem todo o direito de reclamar, e isso pode acontecer, da justiça errar. Não estamos dizendo deste caso. Há informações absolutamente claras que estão colocadas neste documento. E eu repito, são mais de 884 páginas com esta denúncia. Então eu acho que o ex-presidente está no momento, sim, que me parece ser o movimento mais difícil de quem está sob algum risco de ter o seu nome vinculado a uma possibilidade de denúncia, para além das demais e dos outros casos que já tem. Então, tô na toada de achar que assim, o presidente deu aquele grito no meio da sala, fala, para com esse negócio aqui, mas é como se estivesse naqueles filmes assim que você tá vendo a parede, um filme do Indiana Jones, a parede está se fechando, anda um passinho para dentro, a da frente está se fechando, outra está se fechando, você dá aquele grito de socorro. Porque me parece, pela robustez de provas e por todas as estratégias que estão sendo discutidas até agora para tentar mobilizar a base de apoio do ex-presidente Bolsonaro e mobilizar os políticos para saber exatamente quem está com ele ou não está no caso de uma eventual denúncia com pedido de prisão, é que ele está soltando ali todas as suas possibilidades no dia a dia.